Olá, o assunto desta videoaula é cálculos de pH em soluções aquosas, ácidos e bases fortes, parte 1. A escala de pH é uma escala bastante conhecida, onde os valores de pH variam de 0 a 14, sendo que os valores de 0 a 7 são os valores da faixa ácida e os valores de 7 a 14 são os valores da faixa alcalina ou faixa básica, e o valor 7 é o valor do pH neutro. Existe uma relação onde a concentração de H3 ou mais tem a ver com o meio ser ácido ou básico, sendo que o meio ácido é aquele em que a concentração de H3 ou mais é mais elevada. E se a concentração de H3 ou mais for maior que a concentração de OH-, o meio é classificado como ácido. E isso acontece na faixa de pH 0 a 7. O meio será neutro e o pH será 7 sempre que a concentração de H3 ou mais for igual à concentração de OH-. Se a concentração de H3 ou mais for inferior à concentração de OH-, o meio será básico e o valor de pH estará entre 7 e 14, que será a faixa alcalina. Ou seja, quanto maior for o valor da concentração de H3 ou mais, menor será o valor de pH. Então existe uma relação inversa aí entre o valor de pH e o valor da concentração de H3 ou mais. E essa relação inversa pode ser entendida pela fórmula que é utilizada para se calcular o pH, que é essa fórmula aqui, pH é igual a menos log da concentração de H+, ou H3 ou mais. Então, quanto maior a concentração de H+, menor será o pH, por causa desse valor negativo que faz com que a relação seja invertida. Do mesmo jeito que existe o cálculo do pH, existe o cálculo do pOH, que é menos log da concentração de OH-. Então existe também uma escala de pOH, mas ela é muito menos utilizada do que a escala de pH. A escala bem mais utilizada e mais comum, conhecida de todos nós, é a escala de pH. Bom, por que o pH da água destilada em meio neutro a 25 graus é exatamente 7? De onde veio esse valor 7? Será que foi um valor arbitrário? Na verdade, não. E nós vamos entender por que desse valor ser 7. Bom, se tivermos num recipiente apenas moléculas de água, só H2O, as próprias moléculas de água vão gerar os íons H3 ou mais, como nós já vimos na aula de autoprotólise da água, de equilíbrio iônico da água. As próprias moléculas de água vão doar H+ para outras moléculas de água, e esse processo gera íons H3 ou mais e OH-, como nós já vimos. E isso pode ser descrito também através desse equilíbrio de autoionização da água. E a quantificação das concentrações de H3 ou mais e OH- pode ser feita pelo valor de Kw, que é expresso dessa maneira. E o valor numérico de Kw depende da temperatura, e esses valores já são tabelados. E aqui temos alguns valores de Kw em algumas temperaturas. Ok? Eu expliquei isso com mais detalhes na nossa aula de equilíbrio iônico da água. Se você quiser rever, pode rever essa aula. Em 25 graus Celsius, o valor de Kw é 1 vezes 10 a menos 14. E é por causa disso que a escala de pH vai de 0 a 14, ok? Então vamos utilizar esse valor aqui para a gente chegar à resposta dessa pergunta. Por que o pH da água é 7? Então vamos fazer algumas contas para chegar nesse valor. Bom, se Kw é concentração de H3 ou mais vezes concentração de OH- e
a 25 graus Celsius, kW é 1 vezes 10 a menos 14, então isso, que é o kW, é igual a isso, que também é kW. Então, H3 ou mais vezes o H menos é igual a 1 vezes 10 a menos 14, porque isso aqui é kW, isso aqui também é kW. Então, uma coisa é igual a outra. Então, isso aqui é verdade, tá bom? Lembrando que, no nosso primeiro slide, o meio neutro é um meio em que a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de OH-, quer dizer que no lugar do OH- eu posso escrever H3 ou mais, porque uma coisa é igual à outra. Então eu substituo, no lugar de OH-, eu coloco H3 ou mais. Então, H3 ou mais vezes H3 ou mais é igual ao quê? H3 ou mais ao quadrado. Então, H3 ou mais ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Eu tiro a raiz quadrada de um lado e a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de H3 ou mais ao quadrado é H3 ou mais. Raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14 é 1 vezes 10 a menos 7. Então, concentração de H3 ou mais da água pura a 25 graus Celsius é igual a 1 vezes 10 a menos 7. Encontrei o valor da concentração de H3 ou mais em mol por litro. Agora, para continuar a resolução, eu vou usar a fórmula pH é igual a menos log de H+, ou H3 ou mais. Aí eu substituo esse valor aqui no lugar de H3 ou mais. Então, pH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 7. Aí eu coloco na calculadora, menos log de 1 vezes 10 a menos 7 é 7. Então, o pH da água pura a 25 graus Celsius é 7, que é o valor do pH neutro, quando a concentração de H3 ou mais é igual a OH-. Então, existe uma relação entre a concentração de H3 ou mais e o pH. Se a concentração de H3 ou mais for 1 vezes 10 a menos 7, que nós descobrimos no slide anterior, isso implica que o pH vai dar 7, porque menos log de 1 vezes 10 a menos 7 dá 7. Se no pH neutro a concentração de H3 ou mais é igual a de OH-, então a concentração de OH- também será 1 vezes 10 a menos 7. Então o POH também será 7. Certo? Então nós temos uma tabela que mostra todas essas relações entre a concentração de H3 ou mais, de OH-, o pH e o POH. Vamos ver? Então vamos começar pelo meio neutro, né? No meio neutro, a concentração de H+ é igual a de OH-. E nós vimos no slide anterior, pela fórmula do kW, que o valor da concentração de H+ no meio neutro, pelos cálculos, vai dar 1 vezes 10 a menos 7. E como no meio neutro ela é igual à concentração de OH-, a de OH- também vai dar 10 a menos 7. Uma igual à outra. Quando eu faço menos log de 1 vezes 10 a menos 7, a resposta é 7. Então, o pH vai dar 7 e o POH também vai dar 7. Porque no meio neutro, um é igual ao outro. Tá bom? Então, se eu passar agora para o meio ácido, no meio ácido, a concentração de H+ é maior que a de OH-. Então, a concentração de H+ vai ser maior que 10 a menos 7. Ora, maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, porque o expoente é negativo. Então, número maior que menos 7 é menos 6, menos 5, menos 4. Se eu fizer menos log de 10 a menos 6, vai dar 6. Menos log de 10 a menos 5 vai dar 5. Menos log de 10 a menos 4 vai dar 4. Tá entendendo? Por isso que pH de um valor ácido vai dar 6, 5, 4. À medida que está aumentando o valor de H+, o pH está diminuindo. Por quê? Porque o expoente é negativo. Ó. Por isso que o valor de pH ficando cada vez menor com a concentração de H+ aumentando. Quando eu olho para o OH- é o contrário. É o contrário. Porque aqui, se a concentração de H+ vai aumentando, a de OH- vai diminuindo. 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10.
Então, se o pH vai diminuindo, o pOH vai aumentando, porque um tem que complementar o outro. Porque a multiplicação de um pelo outro sempre tem que dar 10 a menos 14. Isso vezes isso tem que dar 10 a menos 14. Isso vezes isso tem que dar 10 a menos 14. Isso vezes isso tem que dar 10 a menos 14. Porque cada H3 ou mais vezes OH menos sempre tem que dar KW. Então, um complementa o outro. Então, quando eu somo 8 mais 6 é 14. 9 mais 5 é 14. 10 mais 4 também é 14. Correto? E se eu venho para o meio básico, acontece a mesma coisa. Meio básico, H+ é menor que OH-. Então, 10 a menos 7 diminuindo, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Está diminuindo. E aí o pH vai aumentando, 8, 9, 10. Por quê? Menos log de 10 a menos 8 é 8. Menos log de 10 a menos 9 é 9. Menos log de 10 a menos 10 é 10. Então, diminuindo a concentração de H+, e o pH vai aumentando. Porque o expoente vai ficando mais negativo e o número do menos log vai ficando maior. E como eu disse na parte ácida, se o valor de concentração de H+ diminui, o valor da concentração de OH- aumenta. Então, 10 a menos 8, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 15, 10 a menos 10, 10 a menos 14, 10 a menos 4. Porque a soma dos expoentes tem que dar menos 14. Menos 10 com menos 4, menos 14. Menos 9 com menos 5, menos 14. Menos 8 com menos 6, menos 14. Tá bom? E a soma do pH com pOH sempre tem que dar 14. 8 com 6, 14. 9 com 5, 14. 10 com 4, 14. Então, essas são as relações que sempre acontecem entre a concentração de H3 ou mais, a concentração de OH-, o pH e o pOH. Entendido? Então, para acabar nossa aula, vamos falar no nosso mais um último slide aqui, para a gente finalizar. Da mesma forma que concentração de H3 ou mais e concentração de OH- podem ser expressas em forma de pH e pOH, as constantes de equilíbrio Ka, Kb, Kw e qualquer outra constante também podem ser expressas na forma de pKa, pKb, pKw e etc. O que é isso? Vou explicar aqui de uma forma mais ilustrativa. Olha só, pKa é igual a menos log de Ka. Por quê? O que é pH? pH, menos log da concentração de H3 ou mais. Então, a letra P minúscula substitui menos log. Ó. Menos log de H+, é pH. Menos log de OH-, POH. Então, o Pzinho minúsculo entrou no lugar do menos log. Então, menos log de Ka, pKa. Menos log de Kb, pKb. Menos log de Kw, pKw. Então, no lugar do menos log, eu ponho a letra P minúscula. No lugar do menos log, eu ponho P minúsculo. No lugar do menos log, P minúsculo. Então, isso é uma coisa que acontece na química. Tá bom? Então, o que acontece? Lembre-se que, eu já expliquei para vocês, quanto maior for o valor de Ka, mais forte é o ácido. Isso eu já expliquei. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Só que, quando eu olho para o Ka e para o pKa, um é o contrário do outro, porque tem esse sinal de negativo, tá vendo? Então, se o Ka é maior, o pKa vai ficar menor. Então, quanto menor o pKa, mais forte o ácido. Então, se eu for olhar a força do ácido pelo Ka, a relação é direta. Quanto maior o Ka, mais forte o ácido. Agora, se eu for olhar a força do ácido pelo pKa, a relação é contrária. Quanto menor o Ka, aí que o ácido é mais forte. Então, preste atenção nisso, tá? Se eu for olhar pelo Ka, a relação é direta. Se eu for olhar pelo pKa, a relação é contrária. A mesma coisa quando eu vou fazer com a base, né? Com Kb. Com Kb, a relação é direta. Quanto maior o Kb, mais forte a base. Agora, quando eu for fazer a comparação pelo pKb, a relação é contrária. Quanto menor o Kb, aí que a base fica mais forte.
Mesma coisa, mesmo motivo, né? Mesma explicação. Porque o pKb ele é menos log de Kb. Então o negativo faz com que um inverta a lógica. Tudo bem? Então isso aqui só para poder mostrar para vocês o que significa pKa, pKb e pKw. Bom, nós terminamos a nossa aula por aqui. Essa é a parte 1 da aula de cálculo de pH de ácido e base forte. E na parte 2 nós vamos fazer de fato exemplos de cálculo de pH de soluções de ácidos e bases fortes. Muito obrigado a todos pela atenção.